E falar da saúde é falar do nosso corpo como um todo. E a gente não pode esquecer que a nossa saúde começa pela boca. Então vamos falar da saúde da boca, dos dentes. Eu vejo que a medicina evoluiu, mas as técnicas periodônticas também evoluíram. E quem vai nos ajudar a entender tudo isso, entender quais são as doenças na gengiva que podem prejudicar o funcionamento do nosso corpo, e também vamos falar de perda óssea, é o periodontista, especialista em implantodontia, tem trabalhos publicados no Brasil e também no exterior, Dr. José Vicente Contatori. Muito obrigada por ter vindo, doutor, muito bom recebê-lo. Prazer é meu. Você. Vamos sentar um pouquinho. Ó, hoje a gente tem aqui tudo quentinho. Senta desse lado aqui, hoje eu vou sentar aqui desse lado. E a gente vai conversar hoje diferente. Você sabe que veio um neurologista hoje aqui, outro dia aqui, e falou, né, da importância da gente mudar de lugar. Que a gente não pode nem sentar no mesmo lugar na mesa todos os dias, que é importante a gente fazer essa troca. Então eu já estou fazendo essa troca agora. A reciclagem é importante. A reciclagem é importante, né? Aliás, o nosso corpo ele vive reciclando, não é, doutor? E eu acho que por isso é que a gente perde dentes, e aí a gente ganha dentes novos, e para quem já perdeu a segunda dentição, existe aí a possibilidade de uma terceira dentição também. Uma série de acontecimentos novos na boca. E a odontologia se preparou para esse acontecimento. Por quê? Porque hoje o maior problema é a periodontite. Primeiro, a gengivite. A gengivite é um inchaço, é um rubor na gengiva onde não tem presença de bactérias. A paciente tem uma restauração adaptada e ali sofreu um inchaço. A paciente ou paciente não tratando essa gengiva, ela descola e forma bolsas. Nessas bolsas nós temos retenção de resíduo e bactérias. E essas bactérias impedem com que as células ósseas se reproduzam e reponham novas células. A consequência disso é falta de nutrição, isto é, falta de circulação de sangue no tecido. O paciente que tem a periodontite e tem a perda óssea, ele tem problema de circulação de sangue, falta de nutrição, falta de aporte sanguíneo. Então, o que nós temos que fazer? A grande pergunta. Se esse paciente vai perder seus dentes superiores e inferiores, qual é o momento certo para tirar esses dentes e para colocar os implantes e as próteses parafusadas? Porque de alguma forma tem mesmo que tirar esses dentes. Tem que tirar esses dentes. Tá. Nos casos de periodontite severa, grau 3, não tem como ficar. Como é que a pessoa sabe se ela tem uma periodontite severa? Através da perda óssea analisada em radiografia. Mas algum sintoma? Porque assim, até ela ir fazer essa radiografia e tal, ela tem que sentir alguma coisa. Ela sente já uma mobilidade grau 2. Mobilidade significa que os dentes vão estar moles? Uma certa mobilidade. Ela vai perceber isso na hora que ela mastigar ou só na hora que ela tocar os dentes? Na hora que ela mastiga. Ela mastiga superior e inferior, a hora que aperta o dente faz isso, ó. Eles se movimentam. Então o paciente fica muito preocupado com isso. Sangra essa gengiva? Sangra também. Então veja, neste momento nós temos que ser um bom semeador, isto é, revascularizar esse osso, isto é, devolver a circulação sanguínea dentro dele, que estava em 40%, para 100%. Isto é, preparar esse osso para um segundo momento fazer a cirurgia dos implantes e a colocação da prótese. E como nós fazemos isso? Primeiro, limpando as bolsas onde a gengiva está descolada. Porque ali, como tem muita bactéria, essas bactérias têm virulência. Se eu for remover o dente com essas bactérias, eu vou trabalhar num sítio infectado. Então, eu vou descontaminar todas essas bolsas e vou fazer aplicação de duplo laser de 1800 miliwatts. Eu pego um laser na minha mão esquerda, um laser na minha mão direita e aplico o laser no quadrante 1 e 2 durante um tempo e quadrante 1, 3 e 4 no segundo tempo. Por quê? Porque no momento em que eu faço essas aplicações de laser, eu estimulo no mesmo tempo o metabolismo dessas células que começam a reproduzir e repor novas células. Se repõe novas células, vai haver o quê? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser. O duplo laser, portanto, ele é muito importante. Eu não indico um laser só, um quadrante, depois outro quadrante, depois outro... Não, não, não. Faz o duplo laser.
para o quadrante 1 e 2 e para o quadrante 3 e 4. Nossa, Entendeu? que incrível tudo isso, né? Mas eu fico pensando, eu acho que a turma que está em casa também fica pensando, deve ser muito caro. Um tratamento como esse é muito caro ou a população pode buscar o Instituto Contatori e consegue fazer? Lá nós somos uma equipe multidisciplinar e não é um tratamento caro. Eu aceito. Não é um tratamento realmente caro, mas o fundamental nessa história é que com essa revascularização nós vamos para a cirurgia. Normalmente essa cirurgia ela é hospitalar, dentro de um centro cirúrgico, porque nós vamos tirar todos os dentes dessa pessoa, superior e inferior, porque ela tem uma periodontite severa. Vamos fazer os enxertos necessários, onde o paciente é o doador e o receptor. Por exemplo, eu vou perfurar para colocar os implantes inferior. Na perfuração, eu obtenho o osso para colocar o enxerto superior. Nessa cirurgia, nada absolutamente se perde. Então, nós colocamos os enxertos, os implantes, dentro do centro cirúrgico e já inicio o processo de colocação dos intermediários protéticos e começo a moldar. Isto é, quando eu termino a cirurgia, eu já estou com todos os modelos na minha mão para fazer o trabalho. Eu quero pedir as fotografias. A gente tem imagens. Nós temos imagens. Acompanhar. Exatamente. Agora, esse procedimento ele é demorado? Ou a pessoa pode, por exemplo, não está em São Paulo, está no Nordeste, vir para cá e passar pelo procedimento? Essa cirurgia, a preparação eu faço em média em uma semana. De 5 dias a 7 dias. No 8º dia, eu já faço a cirurgia. Então, veja, esse modelo já é obtido dentro do centro cirúrgico. Quer dizer, eu já fiz os implantes, já moldei, e aí eu começo a trabalhar numa prótese provisória, temporária, que eu vou colocar até o 2º dia útil após a cirurgia. O paciente sai do hospital, vai para o consultório, eu coloco uma peça provisória. Enquanto isso, eu vou fazendo a peça definitiva. Que tem uma peça definitiva e essa peça, como eu disse, é a terceira dentição. A pessoa não é a terceira dentição, exatamente. Então, eu coloco uma peça temporária inicial e, por favor, segue as imagens. Nós fizemos superior e inferior. Na peça definitiva, veja que interessante, Cláudia, é uma peça totalmente em metal. Olha a resistência disso, porque tem que ser um material extremamente resistente. Agora, o paciente não sente incômodo, ele não sente dor na colocação de um material como esse? Não sente. Por quê? Porque essa peça é a base da cerâmica suíça que nós vamos aplicar sobre ela. Quer dizer, eu não posso colocar uma cerâmica suíça sem uma estrutura metálica, porque na primeira mordida o paciente vai romper e vai quebrar essa peça. Vamos seguir? Então, essa é a parte inferior e depois fizemos a superior. Tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo time. Essa já é a região superior. Olha como a diagramação da peça, veja bem, essa é uma estrutura e nós fazemos essa estrutura de uma forma muito interessante. Quando você funde essa estrutura, ela tem uma contração de 0,1 micra. E eu trabalho com um revestimento que dá uma dilatação de 0,1 micra. Então, contrai... Ela entra perfeita, exatamente, ela entra perfeita. E seguindo as fotos, veja que interessante. Agora, a paciente já está com a peça superior e inferior parafusada, com a cerâmica suíça aplicada sobre aquela estrutura parafusada. Ninguém então, nem vai ver nunca. Ninguém nem vai ver. Por quê? Porque por baixo dessa cerâmica tem uma estrutura que garante ao paciente que não vai ter fraturas, não vai ter problema de quebra. Então, essa estrutura é um projeto, inclusive, que nós desenvolvemos no Instituto, na equipe multidisciplinar. Só para você ter uma ideia, para mim conseguir uma estrutura como essa, eu fiz pesquisas durante 2, 3 anos, ficando uma semana, 10 dias em laboratório, para vendo o coeficiente de expansão e contração. Então, na realidade, o tratamento de periodontia, na primeira fase, é uma preparação para a cirurgia. Feito isso, 4, 5 dias, a segunda fase, a cirurgia propriamente. Na cirurgia, eu faço o quê? As moldagens. E já no dia seguinte o paciente vai para o consultório, eu já coloco uma peça temporária, enquanto isso eu trabalho na peça definitiva. Tem mais 2 imagens
Enquanto eles vão colocando imagem, deixa eu tirar uma dúvida. Qualquer paciente, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer uma cirurgia como essa? Qualquer pessoa. Inclusive, esse equipamento é um equipamento dentro do centro cirúrgico que é uma UTI dentro do centro cirúrgico. Então, nós fazemos um monitoramento de pressão, um monitoramento de saturação de oxigênio em 100%. Enfim, o paciente não vai correr absolutamente nenhum risco. E, concluindo a última foto, eu trouxe uma foto onde eu estou aplicando o laser na primeira fase. Isto Não o duplo. É o duplo. Esse é o duplo. Esse é o duplo laser. Só que na foto eu não consegui pegar os dois lados. Eu peguei só o lado direito. Então nós fazemos 2 lasers desse, do lado direito e esquerdo, porque este laser vai fazer com que aquele osso que tinha baixa nutrição, tinha uma circulação sanguínea de 40%, ele volta a ter uma circulação sanguínea de 100%. Isto é, com essa revascularização, já estamos prontos e preparados para remover aquele dente e, numa segunda etapa, fazer os implantes e os enxertos dentro de um hospital. Isso é perfeito. Eu tô aqui pensando, então aquela paciente, aquela pessoa, eu até conheço uma senhora que já falou para mim, meu sonho era ter uma terceira dentição, colocar implantes. Mas o dentista disse que eu não tenho osso, que eu tive uma perda óssea muito grande. Essa pessoa, se ela buscar ajuda, por exemplo, no Instituto Contatório, ela consegue fazer? Consegue, certeza Então absoluta. até para quem já estava desenganado pela periodontia, pode voltar agora, porque tem novidade, é isso? Tem novidade, porque nós trabalhamos com as células tronco de pluripotência induzida, onde obtemos do próprio paciente. Fazemos uma punção no abdômen do paciente e captamos nessa punção células adiposas e eu faço uma reprogramação de genética. Então eu coloco essas células naquela área, mas num processo em conjunto. As células com os enxertos celulares, não é mais enxerto ósseo, são enxertos celulares, e também acrescento um pouco de enxerto ósseo, porque eu perfurei e obtive osso na região inferior. Então, esse osso que eu consegui na região inferior, eu coloco como enxerto na região superior. E por que eu digo isso? Porque a perda óssea na região inferior é bem mais lenta do que na região superior. O osso da região superior é um osso esponjoso, é um osso que reabsorve rapidinho. O inferior, ele reabsorve, mas muito lentamente. Então, muitas vezes, eu preciso fazer grandes enxertos na maxila, enquanto que na mandíbula é só colocar os implantes e fazer alguns pequenos enxertos complementares. Bom, fazendo um comparativo bem simplório, é como se a gente estivesse colocando sementes ali de uma planta que vai nascer por conta própria. Exatamente. Né? Então, faz a preparação desse osso. Vamos ser um bom semeador. Prepara o osso. A cirurgia hospitalar faz tudo dentro do hospital, inclusive as moldagens. No dia seguinte, a paciente vai para o consultório e já colocamos uma peça parafusada, temporária, ela já no dia seguinte já fica com dente. Enquanto isso, nós vamos trabalhando na peça definitiva, que é uma peça de precisão, fazemos aquela estrutura metálica, provamos a estrutura metálica e colocamos a cerâmica de alta definição. Nossa, que máximo, né? Fica um e trabalho a paciente perfeito. Traz algumas fotografias e nós procuramos copiar os dentes de quando a paciente tinha os dentes. Quando ela está com os dentes, nós removemos os dentes, eu já levo esses dentes para o laboratório para fazer a mimetização de cor. Porque eu já estou com dentro da paciente. Para ficar exatamente igual, entendeu? Agora, deixa eu te perguntar, antes disso tudo, eu estou vendo que o trabalho é impecável, você percebeu também, né? Que é possível você voltar a ter aquele sorriso maravilhoso e ter qualidade de vida, porque quando a gente perde a mastigação, o poder de mastigação, a gente perde qualidade de vida, perde saúde. Imagina que você não vai poder nem se alimentar bem com tudo que é enriquecedor para o seu organismo. Mas antes disso, se a pessoa não cuida, ela está lá com uma periodontite, ela está com uma gengivite, o que pode acontecer com esse paciente? O que pode acontecer? A gengiva é um tecido irrigado, artérias. Parte dessas bactérias entram para dentro dessas artérias e começam a liberar dentro do sangue da paciente uma enzima. Essa enzima é um coagulante poderoso, isto é, começa a ter formação de placas de ateroma dentro das artérias. Então essa paciente pode ter um acidente vascular, ou infarto. Ou infarto por conta desse problema. Isso é tão verdade que eu trabalho nos principais hospitais de São Paulo e quando o paciente entra com um infarto, por exemplo, do miocárdio e não tem um rastreamento de família, ninguém teve isso, então coloca-se ali, não se sabe a razão dessa situação.
Então me pedem para ir avaliar o paciente. E na minha avaliação, se eu mando o meu diagnóstico, paciente com perda de massa óssea, o hospital já trata esse paciente não como um cardíaco, mas ele, paciente, dentro de um grupo de risco que gerou esse problema. Então, tratar a periodontia não é melhorar sua condição odontológica de vida, mas tirar você de um grupo de risco incrível. Eu tenho observado coisas interessantes. Um paciente de 70 anos diz assim: eu tomo aspirina Prevent 100 miligramas, 1 por dia. A aspirina é um antiplaquetário, para não formar o quê? Placas dentro de do gordura sangue. Para evitar um infarto. O infarto. E, no caso, ele tem bactérias dentro do sangue, produzindo essa enzima, gerando coagulação. Quer dizer, o efeito contrário, o efeito contrário da aspirina. Quer dizer, uma coisa não bate com a outra. Então, essa é a razão pela qual a avaliação do paciente que tem a periodontite com perda óssea, resolver esse problema de infecção, porque é um processo degenerativo crônico infeccioso. Então, além desses dentes estarem amolecidos e a pessoa vai perceber na mastigação, pode ter um pouco de sangue nessa gengiva, Um sangramento. Mas deve ter também um odor, não? Tem um odor e o paciente se queixa muitas vezes, fala: doutor, quando eu acordo, eu durmo de lado, eu mancho meu travesseiro, porque ele libera muita secreção pelas bolsas. E mancha de que cor? Uma cor marrom clara, Tá. um pequeno avermelhado de sangue, né? Que significa que ele está com um pH salivar ácido, porque a quantidade de enzimas liberadas por essas bactérias tiraram esse pH dessa neutralidade e geraram uma acidez nesse pH fantástico. Então, ele sempre está manchando o travesseiro dele. Essa é a queixa do paciente. Ainda bem que o corpo fala, ainda bem que a gente está aqui falando sobre um assunto super importante, seríssimo, e que bom que você está assistindo. Mas não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Cuide da sua saúde e leve o seu corpo a sério. Procure um periodontista. Eu vou indicar aqui o Dr. Contatori, que é alguém que eu realmente confio muito. O Dr. Contatori tem trabalhos maravilhosos, trabalhos científicos, inclusive premiados. E você pode entrar em contato através do site www.odontologiacontatori.com.br ou através do e-mail contatori@uol.com.br. Mas se você quiser pelo telefone mesmo, você pode até marcar uma avaliação 0 operadora 11 50 55 10 15. Essa avaliação, ela é gratuita ou ela é paga? É uma consulta, nós cobramos consulta. uma consulta. E lá na equipe multidisciplinar Contatori, nós somos adequados a fazer desde uma restauração simples até trabalhos de complexidade hospitalar. Quer dizer, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Mas nós uma temos um departamento avaliação de estética. dessa é acessível a todo É mundo, acessível, não é? perfeitamente Então eu já te falo acessível. assim, marca uma avaliação, não brinca não. 011 50 55 10 15, tá? 011 50 55 10 15. Eu tenho recebido tantas cartas de telespectadores com problemas nos dentes, dizendo que gostaria muito de resolver esse problema, de fazer implante. E aí, agora, a gente falando disso tudo, eu fico realmente preocupada. Eu estou falando contigo. Não dê bobeira, a sua saúde em primeiro lugar sempre. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer enorme Muito estar bom com você. recebê-lo, tá bom? Muito obrigado.